Bora começar porque eu não dou conta de ficar esperando não, gente. Fica aqui olhando vocês, então eu quero começar logo. Deixa eu contar uma coisa aqui. Ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si próprio. Então, quando em um relacionamento alguém faz mal a outro alguém, ele primeiro perdeu o amor por si. Então ele está apenas mostrando aquilo que ele está sentindo. Palavras lançadas contra você dizem muito mais sobre a pessoa que está te acusando do que você mesmo. Outra coisa importante é que você nunca vai encontrar alguém que goste das mesmas coisas que você na mesma intensidade que você. Então a pessoa que vai se relacionar com você, ela é diferente. E se ela é diferente, para estar com ela, você tem que ser menos você. Da mesma forma, outra pessoa também precisa fazer isso. Então, quando eu decido entrar em um relacionamento, eu decido, em outras palavras, me anular. Não é me anular totalmente, não é deixar de fazer coisas que têm a ver com a minha individualidade, claro que não. Mas não dá, gente, mais para viver a vida que eu vivia quando eu não tinha ninguém. Então, se eu saio da vida de solteiro e vou para a vida de comprometido, casado, é outra vida. Não dá para ter as mesmas experiências. Não dá para fazer exatamente as mesmas coisas. Agora eu preciso prestar contas. Mas esse prestar contas é porque eu amo e não porque eu tenho medo. E quando eu peço prestação de contas, não porque eu tenho ciúme, porque eu tenho medo de perder alguém, mas sim porque eu tenho cuidado por esse alguém. Então, você está percebendo que a gente pode olhar para aquela fala de onde você estava como, uau, como você me ama, hein? Ao ponto de se preocupar comigo. Ou eu posso olhar para aquele onde você estava e, mas espera aí, por que você está tão preocupado com isso? Então, quando eu olho para a mesma fala de um jeito diferente, está falando sobre mim. Ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si próprio. Eu nunca vou encontrar alguém que goste das mesmas coisas que eu, na mesma intensidade que eu, então eu estou me anulando. Agora vocês entendem, gente? Não é se anular, deixar de ser você, claro que não. Mas quando eu sou solteiro, eu tenho sonhos. Mas quando eu vou para o casamento, eu preciso trabalhar a questão dos sonhos. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre sonhos, porque é justamente os sonhos que vão ajustar o relacionamento que já começou ou vai definir se essa pessoa que é o seu alvo é a pessoa que vai fazer parte de um relacionamento que ainda não começou. Então você é uma pessoa que não está comprometida, disponível. Nós chamamos aqui de disponível. Você está de olho em alguém, esse alguém é o seu alvo. Que tal? Durante as conversas, é porque antes de iniciar um relacionamento, é muito bom conversar, gente. É muito bom ir para o cinema despretensiosamente, sem pegar nas mãos, sem beijar. É, gente, para quem está disponível. Que tal um jantar sem abraço, sem beijo? Por quê? É o momento de conhecer. E enquanto você conhece, que tal perguntar sobre sonhos? Porque hoje um dos maiores motivos de separação no relacionamento amoroso são sonhos mutuamente excludentes. Por que eu estou falando isso? Vamos preparar aqui para anotar. Na aula passada a gente aprendeu a mudar o outro sem que ele perceba que está sendo mudado por nós. Mas eu posso dar o passo de me relacionar com ele e antes de dar esse passo, eu preciso saber. Será que ele pensa diferente de mim? Ele tem sonhos diferentes? Lá na fórmula da intimidade, lembra disso? Em uma das aulas passadas, a gente fala sobre princípios e valores semelhantes. A pessoa tem que ter habilidades, tem que ter princípios e valores semelhantes e coração. Ah, ela pode andar com você, mas às vezes você não se preocupou com os sonhos. Quando você faz o treinamento Imersão em Inteligência Emocional, Método EVA, eu falo sobre a blindagem da mente e falo que uma das formas de blindar a mente é uma visão de futuro. Quando você lê o meu livro, você aprende a construir o mural dos sonhos. Então, quando a gente fala de sonhos, eu posso chamar de mural dos sonhos. Eu estou falando do meu livro Passado Resolvido, Futuro Decidido. Se eu estou sozinho, não tenho ninguém, mural dos sonhos é sobre mim. Ah, mas é sobre a família, mas a família que eu ainda vou.
vou construir, ainda vou desenvolver, ainda vou conquistar. Mas quando eu estou nessa família, ou seja, eu passo a ser uma pessoa comprometida, o mural dos sonhos ele muda. E agora eu preciso de um mural dos sonhos assim, ó, onde eu tenho os meus sonhos, ela ou ele e nós temos os nossos sonhos. Eu aqui representa a minha individualidade. A minha, né? E tá tudo bem. Ela, ele, é a individualidade dela. Dela, dele. O que não pode é um relacionamento, os meus sonhos, considerando os sonhos dela, serem sonhos que a gente chama de mutuamente excludentes. Dentro lá de finanças, quando a gente fala de finanças, fala de projetos financeiros, a gente diz assim, olha, esse projeto A e esse projeto B, eles são mutuamente excludentes. O que significa? Se eu investir o meu dinheiro no projeto A, eu não posso investir no projeto B, por uma série de fatores. Pode ser até por uma limitação financeira. Então, vamos supor que eu tenha R$ 1.000 e quero fazer o investimento e eu tenho duas opções de investimento. Só que os dois investimentos exigem que seja, no mínimo, um investimento de R$ 1.000. Investir no projeto A elimina a possibilidade de investir no B. Quais são os casais que estão separando por causa dos sonhos? Porque antes de se relacionarem, saírem da situação de disponíveis para a situação de comprometidos, eles não conversaram sobre suas individualidades, sobre os sonhos que fazem sentido para eles. Então, vou dar um exemplo. Eu, Márcio Michele, casado com a Ana Paula. De repente, a gente namorou, e no nosso exemplo, gente, eu namorei apenas 1 ano, tá? Até contar para vocês, eu conheci a Ana Paula no dia 2 de janeiro de 1999. Quando eu olhei para a Ana Paula, algo dentro de mim disse, é essa mulher que você quer casar. Por quê? Porque eu tinha preparado a minha mente. Mas como é que eu preparei a minha mente? Mural dos sonhos. Eu fiz uma lista, não de uma pessoa que eu queria casar, mas de quais características eu queria encontrar em uma pessoa. Já falando sobre isso. Agora, quando eu coloco no meu mural dos sonhos características que eu quero encontrar em uma pessoa, quando essa pessoa aparece, o meu cérebro vai mandar sinais para o meu corpo de que eu encontrei a pessoa. E eu me lembro exatamente que eu era uma pessoa tímida, não gostava de conversar, tinha medo das pessoas, sério, eu não me aproximava muito de pessoas. Eu tinha pouquíssimos amigos, hoje eu tenho poucos amigos, por uma questão de blindar a mente, tá? Que até faz parte da blindagem da mente ter poucos amigos íntimos, porque intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem suas emoções. Se você tem muitos amigos íntimos, você acaba dando a muitas pessoas a capacidade deles acessarem suas emoções e é muito difícil você administrar isso. Só que naquela época eu tinha poucos amigos, não por causa desse princípio, e sim porque eu tinha muito medo mesmo de pessoas. Só que a Ana Paula passa, eu vou atrás dela, eu converso com ela, eu me torno uma pessoa engraçada, até porque quem já viu fotos minhas do meu passado, eu entrego em alguns treinamentos meus, eu mostro, eu não era uma pessoa atraente, tá, tudo bem, aquela foto era o antes, hoje eu sou o depois, né? Então para de rir aí, porque hoje eu sou o depois, você ainda é o antes, tá bom? Você ainda tá com o pé na lama, não casou, não tem direito a rir não, pra você que tá aí com o sovaco peludo, que ainda não raspou o sovaco. Mas aqui vai ter uma aula sobre raspar o sovaco, fica tranquilo, não chegar nesse nível. A propósito, a gente já tá raspando o seu sovaco. Mas tá assim, ó, tirando fio a fio, né? Treinamento é isso. E aí, gente, eu fui atrás da Ana Paula. Alguma coisa dentro de mim dizia que era a Ana Paula que eu tinha que casar. Mas por quê? Eu tinha programado a minha mente previamente. Quando a oportunidade aparecer, a sua comunicação emocional tem que ser extremamente assertiva. E essa comunicação emocional faz com que você se comporte emocionalmente naquele ambiente de um jeito que você nunca se comportou antes. Então, se é sobre o seu alvo, você vai se comportar de uma maneira tão, vamos usar essa palavra, encantadora, tão interessante, que você vai chamar a atenção da pessoa. E foi o que aconteceu. Mesmo não tendo lá, né, a beleza que um homem poderia ter para chamar a atenção, eu me aproximei e fui engraçado. Tanto é que a Ana Paula, quando as pessoas perguntam o que você viu no Márcio quando você conheceu ele, ela diz, ele foi engraçado. Meu corpo, minha mente fez com que eu atraísse a Ana Paula usando o lado engraçado que eu tenho.
Mas tudo isso, gente, porque o meu cérebro reconheceu que na Ana Paula existiam características que eu tinha definido de uma pessoa que eu queria trazer para minha vida para o resto da vida. Então, quando você faz aquela lista de características, você que está disponível é muito importante, porque quando a pessoa aparecer, o seu cérebro estará preparado. Só que essa pessoa aparece, ela também tem sonhos. Eu também tenho sonhos. Então, antes de casar, a gente tem que conversar sobre esses sonhos. Porque se o sonho da Ana Paula, ao ser vivido por ela, eu preciso, para que isso aconteça, abrir mão de um sonho meu, isso tem que ser previamente combinado. Então, uma das melhores visões que eu preciso ter antes de entrar em qualquer relacionamento é a visão de futuro. Por que eu falei qualquer relacionamento? Amigo, relacionamento de sociedade. Já pensou? Você abre uma empresa e o sócio, na mente dele, ele diz o seguinte: quando essa empresa estiver consolidada, eu vou vender. Só que você abriu essa empresa dizendo o seguinte: quando essa empresa estiver consolidada e eu envelhecer, eu vou passar para os meus filhos. Tá percebendo que um quer vender e o outro quer que os filhos herdem tudo isso? Um projeto elimina o outro, são mutuamente excludentes. Por que essa sociedade vai ter problema? Porque vocês não conversaram sobre o futuro. Então vamos lá, gente. Algumas pessoas nessa mentoria ainda estão disponíveis. Encontrou a pessoa que você estabeleceu como alvo, você precisa ter uma resposta. O seu cérebro tem que falar: é essa pessoa, por causa das características. Próximo passo: se aproximar dessa pessoa e conversar sobre o futuro. Quais são os sonhos? Agora imagine, conheci a Ana Paula, dia 2 de janeiro de 1999. Tive uma certeza muito grande de que era ela, que seria a pessoa que eu ia casar. Dia 16 de janeiro a gente começou a namorar, e aí eu explico o porquê. Do dia 2 de janeiro de 1999 para o dia 16 de janeiro foram 2 semanas, porque eu não morava na cidade onde eu via a Ana Paula. Eu via a Ana Paula em um sábado, no domingo eu voltei para a cidade onde eu morava, que era Brasília. A cidade onde ela morava era Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu passei 2 semanas em contato com a Ana Paula. E quando eu volto para vê-la presencialmente, pessoalmente, pela segunda vez, eu faço o pedido de namoro. Começo a namorar a Ana Paula no dia 16 de janeiro de 1999. Um mês depois, eu digo para Ana Paula que eu quero casar com ela e a gente juntos nós decidimos que íamos casar. Um mês depois. Com 3 meses de namoro, só prestando atenção aqui, gente. Conheci a Ana Paula no dia 2 de janeiro. Dia 16 de janeiro, eu peço ela em namoro. Um mês depois, eu digo para ela que eu quero casar com ela. Não é que eu casei um mês depois, mas nós decidimos que íamos casar. Com 3 meses de namoro, nós comunicamos o pai e a mãe dela que nós iríamos casar. E nós casamos 1 ano depois, no dia 22 de janeiro de 2000. 1 ano e 20 dias depois de eu ter visto a Ana Paula pela primeira vez. Lembrando que o nosso namoro foi à distância. Ela em Dourados, Mato Grosso do Sul, eu em Brasília. E nesse 1 ano de namoro, nós tivemos 38 dias que ficamos juntos na mesma cidade. Por que eu estou falando isso? Quando você programa a sua mente com aquela planilha que eu passei para vocês em uma das aulas anteriores, você está dizendo para o seu cérebro: essas características eu preciso dela. Só que quando eu passei aquela tarefa, eu disse características que você vai admirar em alguém. Lembra disso? Só que quando eu dei a aula de intimidade, talvez você tenha que acrescentar algumas características. Porque eu disse que para ter intimidade com você tem que cumprir alguns requisitos. E esses requisitos são habilidades, princípios e valores semelhantes e coração. Então talvez você tenha que melhorar a sua lista, porque se você não colocar princípios e valores semelhantes na sua lista, você pode trazer para a sua vida uma pessoa que lá na frente vai dar um problema muito sério, que a gente chama de julgo desigual. Já falei sobre isso aqui. Então olha para a sua lista e reveja. Lembrando que a sua lista não pode ser uma lista de pessoas, é uma lista de características que você quer encontrar em uma pessoa. Mas nada disso é suficiente sem discutir o quê? Os sonhos. Então um casal agora que deixou de ser um casal e namorado, agora é comprometido, sério, relacionamento sério, casou, tá ali oficializado, os sonhos estão acontecendo. Só que agora é o tempo todo dizendo: eu quero morar numa casa. Ah, e você quer morar num apartamento. Beleza. Existem alguns sonhos que eu posso alterar usando a estratégia da aula passada. Ok, gente? Por quê? Porque são coisas que é sobre morar.
né? Nós precisamos de um teto. Quem desenvolveu a habilidade de inteligência emocional e aprendeu a técnica da aula passada, consegue promover mudança no outro. Mas e quando o sonho é um sonho, por exemplo, profissional? Eu quero ser juiz federal, Tribunal de Justiça, lá, Justiça Federal, no Brasil, e aí o seu cônjuge quer ser jogador de futebol na Europa. Tá percebendo que se ele for jogador de futebol na Europa, você tem que abrir mão do cargo de juiz federal? E se você for juiz federal, ele tem que abrir mão de jogador na Europa. Então, o seu sonho vai trazer para ele um peso de ter que abrir mão do sonho dele. Se isso não for acordado antes, é muito difícil de discutir depois. Eu me lembro exatamente de algo que aconteceu. Eu não sei se eu contei isso aqui para vocês. Não, eu acho que eu não contei, mas se eu estiver contando e você achar que eu já contei, me avisa. Eu era militar e nós fomos chamados pelo general, ao lugar que eu trabalhava, o comandante era um general 4 estrelas, que é o último posto do exército. Só existem 15 generais 4 estrelas no exército brasileiro. E esse general chama todo mundo fora de uma hora normal, porque nós tínhamos muitas reuniões naquele lugar, mas ele chamou num horário que não era comum. Então nós fomos para a reunião, fizemos lá, entramos em forma, para você ter uma ideia, quando a gente entra em reunião, o general fica numa ponta, depois vem o segundo mais antigo, o terceiro, o quarto, e aí até chegar no último oficial, o mais moderno. O mais moderno é o oficial de menor patente. E quando ele entra no recinto, dá aquele comando, atenção, general, tal, do lado dele entra um coronel. Esse coronel já devia estar ali dentro. Então o coronel veio da sala dele. Beleza, fiquei curioso, o que vai acontecer? De repente eles anunciam o motivo da reunião. Aquele coronel decidiu se aposentar. Ele já tinha tempo para se aposentar, então era uma reunião para despedida. Só que ele decidiu se aposentar e aí a história dele é a seguinte. Esse coronel, ele foi o primeiro colocado da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele foi o primeiro colocado, né, da graduação deles. Ele foi o primeiro colocado da ESAO, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que é o mestrado deles. Ele foi o primeiro colocado da ECM, que é o doutorado deles. Ele foi o melhor em tudo que ele fez. O próximo passo, depois de coronel, é general. Ele tinha tudo para ser promovido a general. General de brigada, 2 estrelas. General de divisão, 3 estrelas. E depois general de 4 estrelas. Ele tinha um histórico profissional que, pelo que já tinha acontecido anteriormente no Exército, ele seria, no tempo certo, um general 4 estrelas. Só que ele estava abrindo mão de tudo isso. Ele estava decidindo se aposentar. Todo mundo que estava naquela reunião, quando ouviu do general 4 estrelas que aquele homem, coronel, ia se aposentar, todo mundo virou. Ué, como assim ele vai se aposentar? Ou seja, ele está abrindo mão de ser promovido a general. Aí o general fez um agradecimento a ele e chegou a vez dele agradecer o tempo que ele tinha passado com a gente. Aí ele começa a fazer um discurso. E o discurso dele é o seguinte. Ele diz assim, a minha esposa é professora universitária de carreira federal, doutora, pós-doutora, e uma vida inteira, enquanto eu fui militar, ela teve que mudar junto comigo para várias cidades, porque eles se deslocam, né, no Brasil, e ela abriu mão da carreira dela. Só que a minha esposa, essa semana, recebeu um convite para ser reitora em uma universidade. E se ela disser sim para essa reitoria, eu tenho que dizer não para minha possibilidade de ser promovido a general. Se eu disser sim para minha promoção a general e continuar no Exército, ela vai ter que dizer não para a reitoria, porque a reitoria era numa outra cidade e aonde ele estava não era onde ele tinha que ficar. Então, para a mulher dele ser reitora, ele tem que dizer não para o cargo de general, que ele pode ser promovido. Para ele dizer sim para general, ela tem que dizer não para a reitora. São sonhos mutuamente excludentes. E ele estava dizendo, chegou a hora de eu dizer não para o meu sonho de ser general e ela poder dizer sim para o sonho de ser reitora. Naquele momento, gente, muita gente falou, uau, que ato de amor, né? Sim ou não? Eu olho para tudo isso que eu estou ensinando para vocês e digo, meu Deus, nenhum dos dois tinha que abrir mão disso. Se eles tivessem conversado sobre o futuro deles antes. É muito sério, gente, o que eu vou falar aqui para vocês. Cada um de vocês vem de cursos que vocês fizeram comigo, então vocês não estão me conhecendo nessa mentoria, tá? Pode ser que alguns até sim, turmas anteriores e tal, mas em algum momento você aprendeu comigo que nós temos que definir. Eu vou colocar aqui na tela.
o nosso o quê. E quando nós definimos o nosso o quê, o como, que é importante, ele é construído naturalmente. Eles não construíram o quê deles no início do relacionamento. Márcio, mas eu não consigo ter uma visão de todo o meu futuro. Como é que eu posso, no início de um relacionamento, visualizar que eu posso ser general? Como é que eu posso, no início de um relacionamento, visualizar que um dia alguém vai possibilitar me convidar para ser reitor em uma universidade? Não pode. Mas quando você olha para o futuro que você consegue enxergar, você e a outra parte, os dois, se viram no mesmo futuro. Então agora todo o futuro que será construído, aquele que você não consegue enxergar, ele é construído a partir de uma vida que você já não está mais só. E sim uma vida que você está o quê? Junto. Então lá na frente, mesmo que você tenha que abrir mão de um sonho, o seu cérebro já trabalhou anteriormente dentro de você para ser algo mais leve. E não ser uma coisa de, olha, eu estou abrindo mão de ser general. Não, não, não. Poderia ser assim, desde o início. Eu sabia que esse momento ia acontecer e com muito amor eu estou dizendo, obrigado Exército Brasileiro até aqui, mas agora, com muita paz no meu coração, está na hora de acompanhar a minha esposa. Vocês entenderam? Vamos lá. Principal conflito em um relacionamento. Início de um relacionamento. Namoro, nem tanto, porque no namoro, gente, é momento de conquista. Então, quando a gente está conquistando, a gente não briga muito, a gente não perde a paciência. Se perde a paciência no namoro, imagina no casamento. Olha o teste, hein? Namoro é teste, tá? Se briga no namoro, imagine no casamento. Se não passou no teste do namoro, não vai passar no teste do casamento, gente. Não vai para a faculdade se não fizer o Enem, não vai para a faculdade se não passar no vestibular, não vai para o casamento se não passar no teste do namoro. Agora, quando esse casal tá junto, o principal conflito em um relacionamento é o significado diferente que eles dão para as mesmas coisas. Por que essa cama tá desarrumada? Tá, e o outro tá dizendo, e por que ela tem que estar arrumada? Tô entendendo, gente? Quem não quer arrumar não vê motivo para arrumar. E quem quer arrumar não consegue entender porque o outro não arrumou. Porque, gente, foram criados em ambientes diferentes. Então, no início do casamento, o início do relacionamento, a história anterior que nós vivemos é bem maior do que a história que nós estamos vivendo juntos. Então, aquela história que eu vivi sozinho ainda grita dentro de mim para dar significado para as coisas que eu estou vivendo numa história que eu já não estou mais só. Então, quando eu faço o meu mural dos sonhos, quando eu discuto no relacionamento sobre o nosso futuro e nós colocamos dentro daquele desenho que eu mostrei para vocês aqui, ó, um mural dos sonhos, onde eu tenho a minha individualidade, ela tem a individualidade dela e nós temos os sonhos do casal, tudo isso está bem desenhado, mesmo que eu ainda esteja no início do relacionamento, o meu cérebro começa a achar que nós já temos uma história tão grande juntos, que a história que nós construímos antes de nos conhecer é tão pequena que não é motivo para a gente entrar em discussão. Eu falo disso porque eu ouço muito das pessoas que fazem mentoria de relacionamento comigo assim, Márcio, o dia que eu comecei um relacionamento, ou a partir do momento, no meu relacionamento que já tinha iniciado, que eu comecei a discutir sobre o mural dos sonhos, eu olho para minha esposa, eu olho para o meu marido e parece que ele sempre fez parte da minha vida. Vamos lá, gente. Com que idade geralmente aí um brasileiro casa? 25, 30, né? Tem gente mais, mas tudo bem, vamos botar aí 30 anos, uma média. 30 anos vivendo sozinho. Agora você tem 5 anos de casamento. Essa pessoa faz parte da sua vida há quanto tempo? 5 anos. Você sozinho fez parte da sua vida há quanto tempo? 30 anos. Quando você discute com essa pessoa, visualiza o futuro de vocês dois, o que eu quero para mim, o que ela quer para ela e o que nós queremos como casal, vai dar a sensação de que ela sempre fez parte da sua vida. Por quê? Porque o seu cérebro está reprogramando algo que naturalmente ele foi programado para fazer. A neurocientista Lisa Feldman diz o seguinte:
Quando nós precisamos dar significado para aquilo que nós estamos vivendo, o nosso cérebro vai ao passado, buscar histórias semelhantes, para dar para aquilo que a gente está vivendo um significado. Mas quando eu e a outra pessoa, que faz parte da minha vida, do meu relacionamento, desenhamos o nosso futuro juntos, o nosso cérebro não vai ao passado. Nas vidas que nós tivemos, dos relacionamentos anteriores, da vida de solteiro que eu tive, para dar significado para aquilo que eu estou vivendo. Ele vai para uma experiência que ele acha que ele já viveu, que é a visão de futuro. Quando há uma visão de futuro clara, esse casal usa o futuro deles juntos para dar significado para aquilo que eles estão vivendo hoje. Então, as escolhas que eles vão fazer, a mulher que é professora, o marido que é militar, eles vão crescendo profissionalmente em congruência. E mesmo que lá na frente ele tenha que abrir mão de algo, ou ela tenha que abrir mão de algo, vai ser totalmente natural. Então, principal erro de pessoas que estão namorando é não falar sobre o futuro. Você que está disponível, antes de começar a namorar, ou durante o namoro, tá? Comece a falar sobre o futuro. O que você quer? E se a pessoa do seu lado diz assim, eu não faço ideia do que eu quero? Porque tem uns aí, gente, que diz assim, não, meu lema é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Falou isso pra você e não mudou o que pensa? Ó, é namorado? Libera o destino. Não é assim, gente. Eu não posso deixar a vida me levar. Sou eu que desenho o que eu vou fazer da minha vida. Agora, e o casal que já está casado? Vocês precisam juntos fazerem o mural dos sonhos. E agora chegou a hora de, olha, isso aqui faz sentido para mim. Agora eu quero que você coloque no seu mural o que faz sentido para você. E nós vamos juntos desenhar aquilo que faz sentido para nós como casal. Por exemplo, gente, tem gente que deixa para discutir se vai querer ter filho no início do casamento ou depois que casa. Pelo amor de Deus, gente. Olha, eu nem quero ter filho. Ué, por que você não falou antes? Por que você não me avisou? Ó, eu não quero morar na cidade, eu quero morar na fazenda, tá? Peraí, um projeto anula o outro. Não dá para morar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ah, eu quero morar na cidade grande, não quero morar no interior. Então isso precisa ser construído antes. É óbvio que eu comecei a aula de hoje dizendo que quando a gente entra em um relacionamento, a gente está, em tese, se anulando. Se anulando totalmente? Não, coisas que eu digo, tô bom, isso aqui eu consigo suportar. Aí você abre mão. Suportar não é, meu Deus, que sufoco, que dificuldade. Não, é dar suporte. Olha, para esse seu sonho, eu vou dar suporte. Outra coisa interessante para um casal, tá? Executar os sonhos, desde que a execução dele, a realização dele, não elimine a realização do sonho do outro. Então, vou dar um exemplo. No início do meu casamento, eu tinha que ligar para a Ana Paula quando eu ia comprar um tênis. A Ana Paula tinha que ligar para mim quando ia comprar um terninho na feira, lá do Guará, em Brasília, que vende mais barato, tá, gente? É uma feira. Por quê? Não porque eu mandava nela ou ela mandava em mim, e sim porque os nossos recursos eram limitados. Quando ela dizia, vou comprar um terninho, eu sabia que aquele dinheiro não ia sobrar para eu comprar uma outra coisa para mim. Então ela estava me avisando para eu entender que aquele sonho estava anulando um sonho meu. Então nós somos livres para realizar sonhos, desde que a realização desse sonho não interfira na realização do sonho de outra pessoa. Homem, você quer botar som no seu carro? Você quer comprar um carro super caro? Não tem problema não, desde que esse sonho não anule o sonho da pessoa que está com você. Mulher, você quer comprar roupa, bolsa, sapato? Não tem problema. Comprar o que você precisa com o dinheiro que você tem, desde que ao ficar sem esse dinheiro não vai comprometer o sonho do outro. Ô macho, e se eu comprar uma bolsa e essa bolsa compromete o sonho do outro? Aí tem que ser em acordo. Não significa que você não vai comprar. Então a nossa vida financeira, minha e da Ana Paula, foi melhorando. E as nossas ligações um para o outro para avisar que a gente estava comprando algo que fazia sentido na nossa individualidade foi diminuindo. Hoje a gente ainda continua ligando? Claro que sim, mas para gastos um pouco maiores. Porque hoje comprar um tênis para mim não elimina a Ana Paula comprar alguma coisa. Mas lá no passado, eu cheguei a comprar algo, a Ana Paula disse, mas por que você não me falou que você estava comprando? Porque agora não tem dinheiro para comprar aquilo que faz sentido para mim. E, gente, isso pode começar a acontecer no namoro? Pode. Eu costumo dizer nos meus treinamentos de educação de filhos que como é que uma criança
vai aprender a administrar dinheiro. Se você não der a ela dinheiro, não tem como, gente. O cérebro não processa o desconhecido. Então eu não tenho como ensinar o meu filho a administrar dinheiro sem dar a ele mesada. Aí eu tenho uma aula lá dentro do curso de educação de filhos sobre como dar a mesada. Quais são os tipos de pote que ele coloca dinheiro. O dinheiro do seu filho tem que estar em 3 potes. O pote de gastar, o pote de doar e o pote de economizar, de guardar. E cada um desses potes tem um percentual específico. Já para o casal, são 5 potes. E a gente pode falar disso depois, numa outra aula, se vocês acharem importante. Mas administrar o dinheiro como casal é importante começar durante o namoro. Sabia disso? Ué, peraí. Quais são os requisitos para eu namorar alguém? Os requisitos é que essa pessoa é o meu alvo, é ou não é? E se ele é o meu alvo, o namoro serve para quê? Para ver se ele passa no teste. Esse teste do quê? Se ele passar no teste, nós vamos casar. Então a única coisa que não precisa acontecer no namoro, que tem no casamento, é sexo. E o resto, pode acontecer? Pode. Na medida da legalidade, né, gente? Não precisa ter conta conjunta. Eu e a Ana Paula, primeiro mês de namoro, a gente já tinha conta conjunta. Nós decidimos casar, eu precisava mandar dinheiro, ela tinha dinheiro pra gente fazer o nosso casamento, ela já estava administrando. Ô Márcio, se não der certo, não deu certo no namoro, não vai dar certo na vida de casado, não passou no teste. Agora, não é que você vai botar conta conjunta e senha, mas que tal administrar junto um recurso? Namorados, que tal fazerem uma poupança juntos e gastarem juntos? Para começarem a entender que cada um tem a sua individualidade e que quando realiza um sonho de um, o outro precisa abrir mão naquele momento, depois é o sonho do outro, aí tem o sonho do casal. Então, são reuniões de nós temos R$ 100, mas tem o meu sonho, o sonho dela e o sonho do casal. Nesse momento, qual é o mais importante? Tá percebendo? Vai aprendendo desde o início a abrir mão. Lembrando, gente, que dessa poupança, para pagar a conta do restaurante, não precisa tirar dinheiro, porque quem paga a conta do restaurante sempre será o homem. É o homem. É. Tá bom? A propósito, ser provedor não é ganhar mais, né, gente? Ser provedor é ter atitude de provedor. Ser provedor é bater no peito e falar assim: cola em mim que você brilha. Diante da adversidade, eu estou aqui para ser o provedor. Então, uma mulher pode ganhar muito mais do que um homem, tá tudo certo, tá? Mas quem tem que assumir o compromisso é o homem. Lembra lá na nossa primeira aula, se eu não me engano? Admiração, desejo e respeito. Perdeu a admiração por causa da inversão de papéis? A mulher sendo provedora. É uma inversão de papéis. Mas nós estamos falando sobre sonhos, ok? Então vamos continuar aqui sobre os sonhos. Aí vocês vão desenhar juntos o mural dos sonhos. Então é muito importante, até mesmo aqueles que estão namorando. Você está disponível, Márcio? Ô Márcio, eu estou disponível. Ok. Quando você tiver alguém, estiver discutindo sobre sonhos, faça o mural de sonhos. Como é que é o mural dos sonhos? Do jeitinho que eu explico no meu livro Passado Resolvido, Futuro Decidido. Lembrando que para um casal, o desenho adequado é esse aqui, ó. A visualização dos sonhos de vocês precisa estar dividido entre a parte de um, a parte do outro e a parte do casal. Vamos dar um pequeno exemplo. Eu coloquei aqui um sonho de um carro, tá? Então eu botei uma imagem de um carro. Esse carro faz sentido para mim. Ó, só um pouquinho. Esse carro faz sentido para mim. Mas ela também quer um carro. Ok, perfeito. Aí nós começamos a namorar, nós casamos. E aí surgiu dinheiro para comprar quantos carros? Um carro. Vai ter que decidir, gente. Qual dos dois vai abrir mão? Agora pode ser o quê? O carro do casal. E esse carro do casal tem que ser em acordo. Eu não posso chegar com um carro qualquer e falar, é o nosso carro, gente. Eu me lembro do meu pai, que um dia chegou em casa com uma compra, né? Não chegou junto, ele só avisou que tinha comprado um fogão para minha mãe, sem conversar. Na verdade, não compra um fogão para mulher, né, gente? Compra um fogão para família, né? E ele comprou um fogão para família e não avisou minha mãe. E achou que estava fazendo algo legal. Ele comprou algo que era um sonho do casal sem conversar. O que aconteceu? Uma briga. Por quê? Ela disse, não é esse que eu queria. Você comprou 4 bocas, eu queria de 6 bocas. Eu queria aquele que tinha uma boca grande, uma média, uma pequena. Eu queria aquele que tinha não sei o que e tal.
E detalhe, o preço era muito parecido, não era o problema. Só que agora que ele comprou, não dá para devolver, arrumou um problema porque tentou entrar no sonho do casal sozinho. Gente, sonho do casal é uma só carne. Os dois se tornam um. É o sonho do casal que faz você construir uma história que ainda não aconteceu, que será usada pelo seu cérebro como se já tivesse acontecido, para vocês darem o mesmo significado para a experiência que vocês estão vivendo juntos e superar os momentos de adversidade em um conflito que vocês terão. Mas eu não entendi o que você falou. Volta na reprise da aula e assiste essa parte de novo, que nem eu consigo falar de novo agora. Nós vamos ter conflitos em relacionamento? Vamos. O que faz alguém fugir desse conflito? O significado que a gente dá para ele. Só que quando nós temos um mural dos sonhos, com os sonhos do casal, o cérebro vai dar significado para aquele conflito. Não com base na história anterior, que esse é o processo natural do cérebro, o livro da neurocientista Lisa Feldman explica isso, mas com base na história que nós ainda não vivemos, mas que o cérebro acha que já vivemos, porque a gente só o que? Visualizou. Você nunca será capaz de realizar um sonho que você não foi capaz de visualizar antes. Quando um casal visualiza o futuro juntos, eles vencem de forma mais leve as adversidades. Isso acontece de forma inconsciente e naturalmente. Gente, é isso que eu tinha para vocês na aula de hoje. Essa é a nossa 6ª aula. Ainda tem muita coisa para acontecer. Só posso dizer para você que eu vou ver o rostinho de vocês durante muito, mas muito tempo. Leonardo, que bom te ver por aqui, viu? Lucélia, a gente se vê logo logo em Brasília. Você vai estar em Brasília, Lucélia? Não? Ah, que pena. Mas vai estar em Brasília no encontro lá dos Eagles, né? Israel, saudade de você, meu amigo. Mas é bom te ver. Não dá para falar o nome de todo mundo. A Miriam tá aqui e o Eli já estão na rede juntos, abraçadinho e tal. Aí é clima o tempo todo, né, gente? Chupa essa manga quem não tem rede, tá? E quem não tem ninguém vai encontrar. Fique em paz. Estamos chegando lá. A gente tá lapidando. Tá lapidando. Tamires! Tamires e alguém aí também, que não tá o nome aqui, mas Tamires tá com alguém aí. Beijo no coração, gente. Nossa relação tem data para começar, mas não tem data para terminar. Tamo junto. Tchau!